Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja convosco. Que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente nesta meditação da palavra, o Senhor que fala ao nosso coração. Hoje a liturgia nos convida a nos abrigarmos sob a sombra das asas de Deus. É assim que nós rezamos com toda a liturgia. Hoje, quinta-feira da 30ª semana do tempo comum, de uma forma tão espiritual, a igreja nos convida também, nesse dia, a olharmos para Jesus sacramentado, a nos aproximarmos das nossas igrejas e nos colocarmos diante de Jesus, seja ele exposto no Santíssimo Sacramento do altar, seja ele no sacrário, devemos nos encontrar com o Senhor, porque é sob as asas de Deus que nós temos as forças necessárias. Tanto a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, como também o evangelho desse dia, tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35, nos convida a vivermos sob esta sombra de Deus, sob as asas de Deus que nos reúne, que nos sustenta, que nos cura, que nos fortalece, que nos liberta, que é sob a mão poderosa de Deus, aonde somos fortalecidos para vencer todos os males. E esta é a pergunta que eu tenho que fazer no início desta meditação. Eu estou sempre sob as asas de Deus? Eu procuro visitar o Senhor como aquele doente vai ao encontro do médico para ser curado, como aquele pecador que vai ao encontro da misericórdia de Deus para encontrar-se com o perdão. Eu sou como aquele pobre que vai ao encontro do rico para ser sustentado. Eu sou aquele que, necessitado de Deus, vou ao sacrário, vou ao encontro da presença de Jesus. E assim eu paro diante daquele sacrário, aonde o Senhor me guarda dia e noite, a me sustentar, a me reunir, porque somente a força do amor de Jesus é o que nos faz reunir, é o que nos atrai até Ele, para que revistamos a sua armadura. Qual é a armadura do cristão? É revestir do amor de Cristo. E para nos revestirmos do amor de Cristo, não existe, meus irmãos, uma outra armadura se não for estarmos sob as asas de Deus. Por isso, meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos retrata bem isso. Jesus que está a caminho de Jerusalém. E aí Lucas até observa um detalhe, e Jesus até deixa escapar uma queixa, dizendo: Jerusalém, Jerusalém. E aí depois ele continua, nós podemos até aqui pegar, no versículo 34, quando ele vai dizer: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pitinhos debaixo das asas. É assim, meus irmãos, nós temos que nos sentirmos como esses pintinhos, que devem ir ao encontro, que devem ir sob as asas de Deus e sermos protegidos. Não temos vergonha de pedirmos proteção, porque lembremos bem, meus irmãos, que sem a proteção de Deus, nós nos deixamos levar pelos perigos da vida. Quer dizer que quando nós pedimos esse socorro, nós fazemos a experiência da humildade. Não caímos na tentação daquele povo que rejeitou Jesus, porque toda rejeição a este abraço de Jesus, a este sinal amoroso, significa autossuficiência. Significa, meus irmãos, não acreditar, não ser dócil, não seguir com serenidade aquilo que este tempo está nos propondo, ou que nós devemos até então nos comportar. E o comportar-se nesse tempo é nos abrigarmos sobre as asas de Deus. Como a mãe reúne os seus filhotes, os seus pitinhos debaixo de vossas asas, é assim que Deus quer nos reunir sempre, quando rezamos, quando vamos atrás dele para pedirmos a graça do perdão, quando nos alimentamos da Eucaristia. Padre, mas eu já rezo
Padre, mas eu já vivo isso. E aí nós entendemos bem o sentido de ir à igreja, o sentido de receber a Eucaristia, o sentido de sair de nossas casas e ir até uma igreja que está aberta e parar e rezar diante do sacrário. O sacrário, meus irmãos, não é apenas o lugar para depositar as partículas consagradas, mas ali está a presença real de Jesus. Ali está Jesus a nos esperar. E quando nós nos sentimos necessitados, como já falamos, como aquele doente que precisa ir ao médico, também quando precisamos de Jesus, quando precisamos pedir a graça, a força e nos lançarmos de uma forma confiante, é aí que a minha vida se torna assídua, assiduidade de ir ao encontro de Jesus. Jesus nos ama, mas será que eu amo ao ponto de estar debaixo das asas dele? Ao ponto de me colocar debaixo dele e pedir: Senhor, socorra-me. Senhor, sem ti eu não sou nada, eu me encontro perdido. Isso, meus irmãos, significa a espiritualidade também da leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Revista-se da armadura de Deus. Revista-se da proteção de Deus. Guarda-me sob tuas asas, Senhor, e me sustente. É interessante, meus irmãos, que durante toda essa peregrinação, o Senhor sempre quer nos guardar. E Ele tem uma missão única, como sempre teve nessa terra. E quando Ele subiu aos céus, Ele continua tendo diante da sua igreja: nos salvar. Quando eu já mencionei aqui várias situações da proteção de Deus, os sacramentos, a meditação da palavra, a leitura da vida dos santos. Meus irmãos, como é bom quando nós lemos a vida dos santos e nós enxergamos que quando contemplamos aquele santo, quando nós escutamos ou quando lemos a vida do santo e meditamos, nós enxergamos o carinho de Deus, o sinal da tua providência. Quando nós o comungamos, é Ele que nos toma por inteiro para sermos como Ele. Quando estamos doentes, meus irmãos, é o sacramento da unção dos enfermos que nos cura, que é o dedo de Deus a nos tocar na sua misericórdia. Que aproveitamos e nos questionemos, ou façamos um exame de consciência. Eu amo Jesus. Está faltando alguma coisa para mim neste tempo? Será que não é necessário voltar para os braços de Deus para vencer o medo, para vencer as ansiedades, a depressão? Será que eu não quero carregar tanto peso na minha história e achando que eu sou suficiente para fazer isso? E estou me destruindo, estou me fazendo todas as realidades, autoflagelando, autodestruindo por um peso que eu não sou obrigado a carregar. Mas se eu quero ter força para carregar, devo ir ao encontro de Jesus. As nossas igrejas estão abertas, elas estão se abrindo, mas será que o meu coração está abrindo-se para ir ao encontro de Jesus? Para Ele estar me esperando? Não, Padre, mas eu rezo em casa. Sim, mas a força da sua oração em casa está aí e ao encontro de Jesus. Vai ter um momento que nós vamos ter força para rezar, e para buscar força das nossas orações, temos que ir ao encontro dele. Que o Senhor nos sustente e que nos fortaleça. E que através de Jesus, do Jesus sacramentado, diviníssimo sacramento, Ele nos acolhe como a mãe que acolhe os seus filhotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa quinta-feira e que o Senhor te dê a paz e te conceda as graças necessárias.